Dois meninos e um lobisomem. Olá, eu sou Arthur, e vou contar para vocês um relato que dois amigos meus viveram próximo a um sítio, no interior do Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Eu sou publicitário e meus dois amigos, Pedro e Carlos, são repórteres independentes. Eles fazem resenhas esportivas com jogadores de futebol, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eles foram convidados por um jogador, para fazer a cobertura de uma festa num sítio particular. Eu também estava lá. Era uma noite de lua cheia e de céu estrelado, quando meus dois amigos, Pedro e Carlos, partiram para a cobertura de uma festa em um sítio isolado, afastado da cidade. Estavam ansiosos por aquela jornada. Deveria ser uma noite cheia de diversão e descontração. Além do mais, eles teriam uma projeção profissional muito boa no meio futebolístico. Enquanto dirigiam pelo caminho, numa estrada de chão, cercada por densa vegetação, eles avistaram bem adiante um homem misterioso e corpulento, com um caminhar descoordenado, trajando uma capa preta com gola tão alta, que ocultava seu rosto. A imagem enigmática e sinistra deixou ambos inquietos, mas eles continuaram em seu trajeto. Mais ou menos 1 quilômetro adiante, avistaram dois meninos, com cestos de balas, doces e rapaduras. Dois olhares inocentes contrastando com o ambiente assustador daquele caminho. Acharam que tinha alguma coisa errada. Dois meninos, à beira da estrada, uma visão incomum naquela hora da noite em um local tão ermo. Decidiram parar o carro, movidos pela curiosidade e pela preocupação com a segurança deles. Desconfiados da situação, Pedro e o Carlos questionaram os meninos sobre a hora tardia em que estavam vendendo doces. Contudo, os meninos apenas responderam que vendiam balas, doces e rapaduras nos terminais de ônibus da cidade para ajudar seus pais em casa, e que estavam ali porque ainda precisavam vender tudo antes da meia-noite. Prontamente, e somente para ajudar, Pedro e Carlos compraram tudo o que os meninos ainda tinham nos cestos. Os meninos encheram 2 sacolinhas de plástico de balas, doces e rapaduras e deram a eles, que lhes pagaram R$ 300. Os meninos ficaram super alegres e muito gratos pela ajuda de Pedro e Carlos, que imediatamente os advertiram que um homem suspeito vinha naquela direção e que eles haviam passado por ele momentos antes. Os meninos perguntaram se o tal homem vestia uma capa preta de gola alta, fato confirmado por Pedro e Carlos imediatamente. Surpreendentemente, os meninos falaram que aquele homem era perigoso, pois se transformava em lobisomem em noites de lua cheia. Pedro e Carlos disseram para os meninos entrarem no carro que eles lhes davam carona. Eles apenas riram e disseram que o lobisomem não podia fazer-lhes mal algum, mas era para eles se cuidarem, pois aquela estrada era território do lobisomem. Pedro e Carlos se olharam, não acreditando muito no que acabavam de ouvir, e quando voltaram a olhar para os meninos, eles já não estavam mais ali. No mesmo instante, ouviram um uivo muito alto, trataram de acelerar o carro e seguiram em frente. Eles estavam com o coração acelerado pela adrenalina do momento, não estavam entendendo como os meninos desapareceram e nem conseguiram explicar aquele uivo. Chegaram finalmente à festa, onde tentaram se distrair e esquecer aquele encontro perturbador. Entretanto, o semblante dos meninos e a sombra daquele homem sinistro persistia em suas mentes, tornando a noite tensa e cheia de apreensão. A primeira coisa que eles me perguntaram quando chegaram na festa foi o seguinte: Arthur, você chegou faz muito tempo? Eu respondi que havia chegado há uns 15 minutos.
Eles me perguntaram se eu tinha avistado um homem de capa preta e 2 meninos com cestos de bala. Eu disse que não vi nada na estrada, além da lua cheia e do céu estrelado. Notadamente, eles estavam perturbados na festa, não conseguiram mostrar todas suas qualidades para os presentes. Quando a festa chegou ao fim, Pedro e Carlos decidiram retornar para casa, cientes de que teriam que enfrentar novamente a sinistra estrada. Eles entraram no carro, ligaram o motor e decidiram partir, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. Um arrepio percorreu suas espinhas, quando avistaram pelo retrovisor, uma criatura atrás do carro em alta velocidade. O lobisomem estava os perseguindo, seus olhos amarelos brilhantes eram fulminantes em maldade, e suas garras afiadas expostas, estavam prestes a lhes atacar. Pedro acelerou ao máximo, enquanto Carlos rezava silenciosamente para que escapassem em segurança. As pegadas rápidas ecoaram atrás deles. O lobisomem estava caçando-os, determinado a completar seu ciclo de terror. A perseguição foi implacável, o medo era alimentado na mesma velocidade do carro, enquanto o lobisomem se aproximava cada vez mais. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto lutavam desesperadamente para sobreviver. A sensação de que o destino estava prestes a selar seus trágicos fins, parecia inevitável. No entanto, por uma reviravolta do destino, Pedro e Carlos conseguiram escapar do lobisomem em um momento de pura sorte. Ofegantes, olharam para trás, observando aquela criatura feroz desaparecer na escuridão, impotente para alcançá-los. Por um milagre, retornaram sãos e salvos para suas casas. Eles sabiam que tiveram uma segunda chance e que a sombra daquela terrível noite permaneceria em suas memórias para sempre. No dia seguinte, Pedro e Carlos decidiram investigar mais sobre os meninos e sobre a criatura. Os moradores locais lhes informaram que aqueles 2 meninos eram baleiros que trabalhavam no centro da cidade, vendendo seus doces para ajudar os pais na renda da família. Eles haviam sido brutalmente assassinados por um homem que era fiscal de ônibus e não deixava eles venderem suas balas no ponto. O homem teria atraído os meninos para a estrada de chão e os matado. Isso teria ocorrido há 25 anos atrás. O matador nunca foi preso, mas foi amaldiçoado, virou uma criatura noturna, condenada a vagar pela noite e a apavorar todos aqueles que cruzassem seu caminho pela estrada. Dizia a lenda, que os meninos apareciam sempre que o lobisomem estava procurando tragar uma ou mais vítimas. Aqueles que paravam, se compadeciam e compravam suas balas, eram avisados que se tratava de um lobisomem matador, e aqueles que os ignoravam, eles deixavam a própria sorte. Os corações de Pedro e de Carlos batiam descompassadamente, mas eles não estavam digerindo aquela história. Foram até o carro para pegar a sacola das balas, doces e rapaduras que haviam comprado dos meninos, e mostrar aos moradores locais, estavam certos de que os meninos não eram assombração. Havia mais surpresas reservadas para eles. Quando abriram a sacola, viram que muitas das balas nem eram mais produzidas hoje em dia, marcas da década de 90 que há muitos anos estavam fora do mercado. As rapaduras de melado na palha tinham data de fabricação do ano de 1991. Um calafrio percorreu suas espinhas, mas Pedro e Carlos não podiam deixar de se sentir cativados pela história trágica e sobrenatural. Aterrorizados e aliviados, os amigos voltaram para casa, ainda assombrados pela experiência sobrenatural que haviam enfrentado.
Eles entenderam que haviam sido testemunhas de uma história trágica que atravessava os limites entre a vida e a morte. Essa experiência marcante transformou a vida de Pedro e Carlos para sempre. A história dos meninos e do lobisomem, preservada como uma codificação constante em suas mentes, lembrando-os da observação da existência humana e da existência de forças além da compreensão. E assim, eles seguiram adiante, mas com um novo entendimento do mundo e da presença do desconhecido. A lembrança daquela noite fatídica os acompanhou, reforçando sua ameaça de que nem sempre a escuridão pode ser derrotada, mas o coração e a esperança de enfrentá-la são o que nos mantém vivos. Aquela história já era uma lenda local, passada de geração em geração. Pedro e Carlos perceberam que sua experiência não era apenas um encontro casual com o sobrenatural, mas um aviso para que nunca subestimassem o poder das histórias que ecoam nas noites mais obscuras.